a Fundação Banco do Brasil e o Instituto Espinhaço. O Instituto Espinhaço é uma organização da sociedade civil que tem como missão o apoio e a promoção do desenvolvimento sustentável, considerando os aspectos ambientais, culturais, sociais e econômicos de cada território. O Instituto Espinhaço tem como eixos norteadores os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, os 17 ODS. O projeto Semeando a Economia Verde, desenvolvido pelo Instituto Espinhaço, juntamente com a Fundação Banco do Brasil e a BB Consórcios, promoveu o plantio de mais de 50 mil mudas de espécies arbóreas nativas para os produtores rurais do Vale do Jequitinhonha, em arranjo produtivo de urucum, aroeira pimenteira, goiaba e limão. Antes de começarmos as nossas apresentações, gostaríamos de convidar as autoridades presentes para compor a mesa. Excelentíssimo Senhor Prefeito de Felício dos Santos, Ricardo José Rocha. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Felício dos Santos, Antônio Marcos Rocha Andrade. Presidente do Instituto do Espinhaço, Luiz Oliveira. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos vereadores Maciel Luiz da Costa, Celso Alves Pereira e Arthur Gabriel Nascimento Rocha. Registrar e agradecer a presença também do Ilustríssimo Senhor Diretor da Escola Estadual, Aguinaldo Lopes, da Senhora Coordenadora da APAI de Felício dos Santos, Valdirene Maria Guimarães, do Senhor Presidente do Sindicato de Felício dos Santos, Antônio Ferreira dos Santos, do Senhor Representante da Emater de Felício dos Santos, Leonardo Campos Teatino Clímaco, da Senhora Supervisora Regional do IEF, UFBio, Jequitinhonha, Eliana Piedade Alves Machado, e a todos os produtores rurais aqui presentes. Convidamos agora para que todos se ponham de pé para a execução do hino nacional brasileiro.
para apresentar o projeto Semeando a Economia Verde no Vale do Jequitinhonha, convidamos Sérgio Nésio, coordenador do projeto e diretor administrativo do Instituto Espinhaço. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar aqui o prefeito municipal Ricardo Rocha, presidente da Câmara de Novo, presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Oliveira, e estender meus cumprimentos a todos que estão aqui presentes hoje. Hoje é uma data muito especial para a gente, que trabalhou no projeto Semeando a Economia Verde. É um dia de celebrar as nossas parcerias. Quando a gente chegou aqui no território, a gente já tinha conhecimento da potencialidade. O que a gente poderia fazer? Mas tudo que a gente fez nesse último ano e meio, foi graças às pontes que a gente conseguiu construir aqui, com as comunidades, com o poder público, com as pessoas. Então, a gente achou que era muito importante trazer esse momento de finalização dos avanços produtivos. O projeto, é só importante ressaltar isso, o projeto ainda não acabou, viu, gente? A gente continua fazendo manutenção das áreas, a gente vai continuar fazendo monitoramento das lutas, a gente vai continuar fazendo os cursos com as comunidades, mas esse marco de finalizar a etapa de implantação dos projetos produtivos, ele é muito importante. Ele só foi possível porque a gente teve muitos parceiros, muita gente boa ajudando a gente, e essas conexões todas a gente quer hoje celebrar junto com vocês. Então eu já agradeço de antemão a presença de todos, agradeço também a parceria de todos os produtores rurais, todos os representantes do poder público, e eu espero que a gente possa dar continuidade e encerramento desse projeto da forma como vem sendo conduzido até agora, de uma forma tão bonita e tão acolhedora como foi aqui em Felício Santos. Nós vamos exibir agora o vídeo que foi feito do projeto, e na sequência a gente já passa para as falas das autoridades, tá bom? Muito obrigado, bom dia para todos. Para mim, o que eu acho importante, que eu gosto muito de plantar. Então, para mim, eu acho muito importante. A gente quase que sobrevive do que produz. Ou por alguma coisa que não tem que comprar, né? Mas a gente pode, não pode. O Instituto Espinhaço, a Fundação Banco do Brasil e a estão promovendo o desenvolvimento sustentável para pequenas comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha e Minas Gerais. Serão plantadas 50 mil árvores nativas em arranjos produtivos que objetivam gerar mais renda para os produtores da agricultura familiar em Felício dos Santos e Rio Vermelho, ao mesmo tempo em que suportam os serviços ecossistêmicos na bacia hidrográfica. Instituto Espinhaço, 12 anos. Ideias e atitudes que transformam a vida das pessoas. Obrigado, Sérgio. Agora, para dar início às falas das autoridades, nós convidamos o prefeito municipal, o excelentíssimo senhor Ricardo José Rocha. Bom dia a todos, né? Bom dia, gente. Inicialmente quero cumprimentar aqui o senhor Luiz, seja bem-vindo ao nosso município, um município onde que, na sua essência, tem um povo maravilhoso, um povo acolhedor, um povo que na sua raiz é de tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. Então se sinta totalmente em casa. E na sua pessoa, quero cumprimentar e parabenizar toda a equipe do Instituto, viu, Sérgio?
que tem feito um trabalho maravilhoso aqui no município, e eu falo da seguinte maneira, né? Até mesmo antes de eu falar, eu quero cumprimentar nosso presidente da Câmara, que é um dos apoiadores diretamente desse projeto, onde na sua pessoa, meu presidente, quero cumprimentar todos os nossos vereadores aqui presentes, cumprimentar na pessoa do meu chefe de gabinete, o Wellington, todos os nossos servidores da prefeitura que faz diferença. Inclusive ontem nós saímos, era mais de 10 horas da noite de uma das comunidades, né? Estávamos lá visitando a entrega de uma obra, e em especial também cumprimentar todos os servidores aqui do Instituto Serra do Espinhaço, e de uma forma ímpar, eu falo que o teto se chega através da base. E aí eu queria até que se levantasse ali a minha eterna amiga e uma das idealizadoras que abraçou esse projeto, foi minha secretária de turismo, Fabiana. Por favor, fique em pé aí, que eu quero que ele te conheça. Fez um trabalho brilhante, iniciou um trabalho brilhante, que outros secretários estão em continuidade. Eu falo a você, como demais, mas em especial nesse momento, muita gratidão, porque lá atrás você me fez enxergar o que esse projeto significava para o nosso município. É pertinente a gente dar e valorizar quem de direito abraça as causas do nosso município e esse projeto. Você foi uma das pessoas principais que iniciou esse projeto aqui no nosso município, que acreditou. Então, a você, minha eterna gratidão, tá bom? Eu queria, seu Luiz, dizer o seguinte: Felício dos Santos, alguns anos atrás, viveu do carvão, né? Era a única fonte, ou uma das principais fontes de renda, era o carvão, né? O desmatamento até de forma desordenada. E com o passar do tempo, né, vieram as fiscalizações, vieram as questões ambientais, e que muita gente achou que até passaria fome com a ausência dessa modalidade de geração de renda. E aí veio-se, né, não um problema de Felício, um problema regionalizado, que passou a ser estadual, depois passou a ser e é nacional, e hoje é mundial essa questão, né, do meio ambiente. E a gente está vendo aí todo dia no jornal, né, uma tragédia em um estado, em um município, em um país. E aqui não está sendo diferente esse trabalho maravilhoso que a nossa equipe está fazendo, em especial agora a sua equipe aqui do Instituto, viu, Sérgio? Que além da preservação, além do meio ambiente, além de uma oportunidade que vocês estão gerando, mais uma oportunidade, na sua individualidade, nós temos aqui quantos empregos gerados através do Instituto. Nós também conheço todos que estão trabalhando, que é aqui da cidade, que é da maioria da sua comunidade, que é um meio de vocês também ganharem dinheiro, né, e cuidar das suas famílias. Por isso que eu falo, Sérgio, a gente tem trabalhado muito com a agricultura familiar, porque o maior gargalo, que se me perguntar qual é o maior gargalo da administração pública municipal, eu te falo um só: geração de emprego. Nós não temos uma empresa grande que vai instalar aqui em Felício dos Santos, ou em Rio Preto, ou em Senador Modestino. É uma característica nossa da região de não ter uma empresa grande que vai gerar aí 300, 400 empregos. Então a solução nossa, regionalmente falando, é investir na agricultura familiar. Valorizar, Tony, como eu vi seu vídeo ali, eu acho que você pode ser até nosso garoto propaganda, que fala maravilhosamente bem, né? É buscar essas alternativas de gerar emprego e renda de forma sustentável. Então, nesse primeiro momento, eu quero desejar boas-vindas, né? A sua equipe já é de casa, né, Sérgio? Então, e se sintam em casa e podem ter certeza que, ao depender da nossa administração municipal, o que a gente puder contribuir, nós estaremos junto com o Instituto, levando e semeando muita coisa boa aí para o nosso povo e para a nossa região. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado.
Obrigado, excelentíssimo senhor prefeito Ricardo Rocha, pelas palavras. Convidamos agora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Feliz dos Santos, Antônio Marcos Rocha Andrade. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Isso é muito importante. A gente fala assim, do dia a dia da gente em parceria. A gente começa com uma comunidade que a gente aprende a trabalhar junto no desenvolvimento. Assim, primeira coisa é a família da gente, em primeiro lugar. Segunda, a comunidade. Aqui na Câmara de Vereadores a gente é acolhido, né? Quando chega a ser o legislativo. E aqui a gente tem os companheiros, né? Vereador, a gente Maciel, que está aqui presente, e também Gabriel, Arthur Gabriel, que é o vice-presidente da Câmara aqui. E Celso Alves. Eles são pessoas, vereadores também juntos aqui nessa parceria. E a gente tem, né, o prefeito Ricardo Rocha, que é um professor para nós aqui na política, né, no município de Feliz dos Santos, para o desenvolvimento. Então isso é de grande importância. Luiz, né, presidente do Instituto Espinhaço, né, aqui Sérgio, né, coordenador, Valdir, Guerreiro, que está aqui presente, sendo muito importante, né, trabalhando junto com a equipe, quando apresentou a gente o projeto, igual com o Ricardo também falou da Fabiana, né, que fez um grande trabalho e vem ainda contribuindo muito, mais nesse trabalho da prefeitura, mas contribui muito com o município. Isso é de grande importância. Então, para a gente dar seguimento. Então, a gente tem que agradecer pela essa parceria, pela geração de emprego, né, que o Instituto Espinhaço trouxe, né, para o nosso município, e também semeando economias verdes. Então, assim, é de grande importância, porque vai trazer para os produtores, né, rurais das comunidades, também para o município, a economia que vai trazer para nós. Então, assim, e além disso, a preservação das águas, né, que nós temos aqui o Rio Araçuaí, que corta, né, a nossa cidade, né, toda, e a Cachoeira do Subidor, que é bem valorizada, Ribeirão Santana. Isso é uma coisa muito importante quando a gente fala que a gente está trabalhando isso, trabalhando essa economia, trabalhando o desenvolvimento, o município só tem a ganhar com isso. Então, que cada um de nós seja bem gratificante, né? E, primeiramente, sempre a gente agradecer a Deus pelas oportunidades. É isso que é a importância, é isso que é o crescimento, né, para o município, para as famílias e para as economias. Desde já, né, deixo aqui todo o meu agradecimento a vocês que fez essa contribuição e, de fato, está o resultado, né, para todos nós, principalmente todos os moradores de Feliz dos Santos e região, e também o Vale de Vitionha, que é de grande importância. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente da Câmara, Antônio Marcos Rocha Andrade. Nós já registramos aqui a presença dos vereadores, mas nós gostaríamos também que eles ocupassem seus lugares aqui na casa. Celso Alves Pereira, Maciel Luiz da Costa e Arthur Gabriel Nascimento Rocha. Vamos ouvir agora o presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Oliveira. Muito bem. Primeiro, bom dia. Bom dia. Quero, de início, agradecer, prefeito Ricardo, a gentil acolhida, não só da minha pessoa, mas principalmente daqueles que são mais valorosos do que eu, que é a equipe do Instituto Espinhaço. Feliz dos Santos tem se tornado, ao longo dos últimos tempos, um nome muito falado dentro do Instituto Espinhaço, porque as pessoas têm um prazer de estar aqui trabalhando. E eu acho que isso vai exatamente na linha que você me colocou, que as pessoas em Feliz dos Santos, elas gostam de receber bem, tratar bem,
olhar nos olhos e sentir essa perspectiva que eu acho que hoje em dia falta tanto, que é essa abordagem da igualdade, da irmandade, da fraternidade, né? Então, eu quero, de início, agradecer essa acolhida ao Instituto Espinhaço. Vocês podem ter certeza que a nossa equipe não mede esforços para poder fazer sempre o melhor. Claro, nós não somos perfeitos, porque ninguém o é, mas nós acreditamos no que fazemos, e acho que isso faz toda a diferença. Presidente Tinoco, muito obrigado por estar aqui nos acolhendo em sua casa, Casa dos Vereadores, aqui de Felício dos Santos. Nós, ali dentro, estávamos falando, e eu quero aqui de novo trazer a público essa perspectiva da união entre Prefeitura, Câmara Municipal e sociedade. É muito difícil hoje em dia, num país como o Brasil, tão grande, com mais de 5 mil municípios, que, sobretudo municípios pequenos como Felício dos Santos, se nós não tivermos uma linha de condução que seja pela união, dificilmente o município atingirá um grau de prosperidade. Muito difícil. O Instituto hoje tem projetos em presença e projetos em quase 200 municípios no Brasil. E a gente sabe quão difícil é para um pequeno município. O prefeito destacou um aspecto que é emprego e renda. Nós sabemos no Instituto Espinhaço como é difícil, não só no Vale do Jequitinhonha, mas no interior de Goiás ou no interior do Mato Grosso, não só aqui em Minas Gerais, agendas que são urgentes: emprego, renda, educação, saúde, oportunidades. O Instituto Espinhaço vem trabalhando, Ricardo e Tinoco, para fazer com que as comunidades que estamos trabalhando, elas possam ter novas oportunidades e novos olhares. É muito importante que a gente entenda que o Instituto não é uma instituição que planta árvore. O Instituto Espinhaço é uma instituição que planta esperança. É bem diferente. Porque plantar árvore não é tão difícil, é até muito fácil. Tem pessoas que já plantaram muito aqui nessa reunião aqui hoje. Mas o que nós tentamos fazer é semear na mente e nos corações das pessoas a perspectiva de que existe uma possibilidade de fazer algo melhor, mais belo, mais justo, mais próspero, envolvendo as pessoas e tendo as pessoas como aquilo que é o mais importante. Para o Instituto Espinhaço, o mais importante não é o macaco, não é o passarinho, não é o peixe, nem a árvore. Para o Instituto Espinhaço, o mais importante são as pessoas. E isso não é um discurso, isso é a vida das pessoas no Instituto. Isso é um propósito que move a todos nós, com todas as dificuldades que temos, e todos no Instituto Espinhaço têm. O Instituto tem mais de 300 funcionários e tem esse número de pessoas trabalhando, porque são pessoas que acreditam nesse sonho de transformação, sonho que outras pessoas aqui nessa reunião já praticam há tanto tempo. Vocês que são políticos, vereadores e prefeitos, a vida de um político hoje em dia no Brasil, a gente sabe como é difícil, porque a política, ela foi diminuída no seu grau de importância por uma narrativa que a sociedade criou, mas não se faz nada sem política e sem políticos. Nós sabemos, e o Instituto, e eu especialmente, tenho um olhar absolutamente municipalista. Eu sei que a vida, eu moro em Brasília, sou mineiro, mas moro em Brasília há muitos anos, e sei que a vida só existe no município. Brasília é uma ilusão, como o governo do estado também é. O que existe é um município. É aqui que a coisa se apresenta e é aqui que a gente tem que construir alternativa. Por isso que eu destaco novamente a importância e a alegria da equipe do Instituto Espinhaço estar aqui em Felício dos Santos, podendo fazer uma semeadura de coisas boas, coisas novas, coisas que tragam melhoria para as pessoas. Eu quero aqui agradecer também uma velha amiga que veio nos prestigiar, a Eliane, que veio lá de Diamantina, Eliane Machado, que há tantos anos eu conheço, que milita nessa agenda ambiental
há tanto tempo, com todas as adversidades que a política do Estado apresenta, troca governo, vem governo, está ela, está o Celso, e está o outro amigo também, que a gente de fato, a gente está trabalhando muito para fazer diferença em tudo que nós fazemos, muito. E essa é, prefeito, a maior entrega do Instituto Espinhaço. Não são 50 mil árvores, porque a minha meta não é plantar isso, fazer o monitoramento e nós irmos embora. A meta é que nós possamos, e sobretudo pela acolhida da comunidade de Feliz dos Santos, da Câmara e da Prefeitura, eu penso que é um dever nosso do Instituto expandir o projeto aqui. E aí, esse é um compromisso que eu particularmente vou fazer para poder ampliar a nossa ação em Feliz dos Santos. O Instituto Espinhaço, como qualquer ser humano, como qualquer bicho, gosta de ser bem recebido, gosta de ser acolhido. E aí, é claro, tem municípios, e o Sérgio disse isso ali dentro, tem municípios que, a despeito do discurso ser bom, a prática não é tão boa. Aqui em Feliz dos Santos a gente encontra um discurso acolhedor e de fato uma acolhida por parte de todos vocês e especialmente daqueles que são o nosso público-alvo, os produtores rurais. Sem os produtores rurais, esse país ele não vive. É muito importante que nós, aqui no Vale do Jequitinhonha, o vale que já foi esquecido, o vale que já foi dito, cantado em verso e prosa, o vale da pobreza, que nós possamos construir, prefeito, e de novo, alternativas para que nós possamos ter um vale de oportunidade, não um vale de pobreza, não um vale de seca, mas um vale de abundância. A abundância, ela não nasce no bolso, a abundância nasce na mente, ela nasce no coração. Se ela não nasce na mente, dificilmente nós teremos abundância no bolso, dificilmente. Portanto, eu penso que o mais importante que nós, do Instituto Espinhaço, podemos fazer aqui em Feliz dos Santos é semear essa esperança de que é possível dar a volta por cima, é possível ressignificar o território, é possível fazer com que as pessoas tenham novas oportunidades, mas, sobretudo, que as pessoas acreditem que é possível. E que não fiquem passivamente esperando que a Prefeitura, ou que a Câmara, ou que o Governo do Estado, ou o Governo Federal possam resolver a vida das pessoas. Dificilmente, e penso eu, estou conhecendo o prefeito Ricardo hoje, mas o Sérgio já me fala dele há muito tempo, ainda que ele seja muito bom e trabalhe muito, ainda assim ele não conseguirá fazer milagres. É fundamental que nós tenhamos o conjunto da sociedade unidos em torno do que nós chamamos de um projeto coletivo, um projeto da sociedade de Feliz dos Santos. Não pode ser um projeto, é um projeto de um povo. O Instituto Espinhaço está aqui para poder apoiar vocês nisso. Muito bom que hoje são aqui esses vereadores e esse prefeito. Amanhã, e política muda, e prefeitos mudam, governantes mudam, né? Amanhã, se tiver um outro que não seja tão bom quanto o Ricardo, ou de novo, ou esses vereadores, que nós possamos, como sociedade, dizer a eles exatamente o que nós queremos e como nós queremos. Isso não é um princípio revolucionário, isso é muito antes, pelo contrário, uma atuação em conjunto, de manada. Valores como igualdade, como fraternidade, como liberdade. O que nós, do Instituto Espinhaço, estamos fazendo é semeando esses valores humanos. Por quê? Porque sem isso, o que acontece é o que nós temos visto em qualquer cidade grande, em qualquer favela numa cidade grande, que é violência, injustiça social, pessoas passando extrema necessidade. Lá em Brasília, todo mundo diz que o Vale do Jequitinhonha é um vale de pessoas que, apesar das dificuldades que enfrentam, de pessoas felizes, com muita cultura e muita habilidade. Por quê? Porque é muito fácil você viver na bonança, viver
com todas as oportunidades, e você inclusive não é testado. Deus nos testa o tempo inteiro, o tempo todo, todos os dias, para que nós tenhamos minimamente um contexto chamado fé. Nós no Instituto Espinhaço só fazemos o que fazemos porque somos movidos por fé e propósito. Esses são os valores que movem o Instituto Espinhaço. Nós não somos uma empresa, portanto não visamos lucro. O Instituto não tem o objetivo de ganhar dinheiro, muito antes pelo contrário. Na sua grande maioria, os colaboradores do Instituto Espinhaço, eles sofrem às vezes uma escassez de coisas. E aí as pessoas dizem: poxa, mas vocês têm tantos projetos, tantas coisas, por que às vezes falta uma botina? Porque o Instituto Espinhaço nunca teve, desde quando nós fundamos o Instituto Espinhaço, nunca teve o propósito, prefeito, de novo, de ter coisas, mas de entregar coisas. É um princípio de vida. E o Instituto nasceu com essa abordagem, a abordagem de tirar de si para dar a quem mais precisa. Não é no objetivo de nos enriquecer ou de nós sermos melhores do que ninguém, porque nós não somos. Todos nós somos iguais, todos nós temos dons, talentos e temos dificuldades. As instituições, por mais que o prefeito Ricardo se esforce, ele não é a prefeitura, ele é um ser humano. Ele é um líder, um prefeito, mas ele não conseguirá fazer tudo aquilo. Eu tenho certeza disso, porque prefeitos e vereadores nascem com mandato para terminar. Cada dia menos um dia. E aí todo prefeito sonha todo dia dizendo o seguinte: eu queria ter feito isso, ainda não fiz, mas eu vou fazer. Eu queria ter feito isso, mas não fiz, eu vou fazer. E os vereadores, quando apoiam o prefeito para fazer, fica um pouco mais fácil, mas quando o vereador puxa o prefeito para trás, aí fica um pouco mais difícil, porque aí vira uma disputa, e na disputa quem perde não é nem prefeito nem vereador, na disputa quem perde é o povo. Então o que nós temos que fazer é unir forças, unir dons, unir talentos, unir oportunidades. O que nós queremos em Felício dos Santos é melhorar a vida das pessoas. Você pode ter certeza, prefeito, que mesmo com a nossa pequena ajuda, nossa pequena participação, tudo começa pequeno e cresce. A natureza e Deus fazem assim. A nossa ação em Felício dos Santos começou com um apoio essencial do Banco do Brasil. O Semeando a Economia Verde é um projeto que nós iniciamos. Muitas pessoas falaram: mas é pequenininho, são só 50 mil árvores. Eu disse: mas vocês não estão pensando em quantas pessoas estão engajadas, o quanto que na visita dos nossos colaboradores, o quanto que essas pessoas podem vir a ser transformadas. Se nós conseguirmos mudar um pouco o pensamento, a emoção, o coração das pessoas com quem nós lidamos todos os dias, nós já estamos cumprindo um grande propósito. Nesse mundo de hoje tem muitas pessoas que nos colocam o tempo todo para baixo. Muitas pessoas que tiram de nós não é dinheiro. Dinheiro é fácil tirar. Mas o pior de nós, quando tiramos de nós, é aqueles que nos tiram esperança. E aí é tarefa de todos os colaboradores do Instituto Espinhaço levar esperança para as pessoas e mostrar que esse mundo novo é possível. Que esse novo tempo só vai ser feito se nós de fato trabalharmos para que isso aconteça, mesmo com todas as dificuldades, com todas as adversidades e com tudo aquilo que a gente enfrenta todos os dias. Todos os dias. Eu, para chegar aqui hoje, enfrentei as minhas dificuldades. Eu também as tenho. Atrasei quase 30 minutos. Se nós, no Instituto Espinhaço, não formos movidos por esses valores e por esse propósito maior, eu tenho certeza que a gente para, prefeito, porque as adversidades são muitas. E por isso, como disse o Sérgio, o dia de hoje é um dia de agradecimento. É um dia de agradecer a cada um de vocês pelo que nós já fizemos até aqui. Não é para poder dar tchau e nem para dizer estamos indo embora. Muito antes, pelo contrário. Nosso propósito é de permanecer e fortalecer e fazer mais. A agenda da água é a agenda mais importante do mundo, não é do Brasil.
Minas Gerais tem 400 municípios em estado de emergência sem água. São 853. Metade do estado tem problema de água. Problema de água porque fez uso inadequado do solo, problema de água porque, de fato, as mudanças climáticas trouxeram essas mudanças para a vida de todo mundo. Aonde tinha água não tem mais, onde não precisa de água está chovendo demais, inunda a cidade, o campo fica seco. Isso nós estamos vendo em Brasília, em Goiás, no Mato Grosso, no Tocantins. Nós temos um projeto no Tocantins de uma bacia que é a segunda maior produtora de arroz do Brasil. Sabe o que está acontecendo, gente? O Ministério Público está fechando todas as bombas de irrigação dos produtores. Por quê? Porque não tem água. Aqui em Minas, nós temos um outro projeto no noroeste do estado. Nós estamos começando agora em parceria com a Petrobras, um projeto que vai recuperar toda uma bacia do rio Urucuia. O rio Urucuia é aquele que leva muita areia para o rio São Francisco. E nós vamos recuperar essa bacia. Nesse projeto, o que mais nos assustou não é o cenário de degradação, é a ausência de água. O governo federal, por meio da Agência Nacional de Águas, está também lacrando várias bombas de água. Por quê? Porque não tem mais água no rio Urucuia. O rio que já foi enorme, cheio de peixe, ainda tem peixe, mas está faltando água. Então, o que eu quero dizer para vocês é que isso não é um privilégio do Vale do Jequitinhonha. Isso está acontecendo em todos os lugares. Lá em Goiânia, capital de Goiás, no ano passado, a cidade de Goiânia ficou quase sem água, teve um racionamento, e o governador teve que pegar todas as barragens particulares, abrir as barragens particulares para lançar água no sistema de abastecimento da cidade. Eu estou trazendo esses exemplos para vocês entenderem que o riachinho que passa na propriedade de um ou de outro, que por acaso pode estar secando, não é por causa dessa pessoa. É um processo de todos nós, não tem culpado. O que nós temos que fazer é buscar entender e buscar criar alternativas para ou minimizar esses efeitos ou conviver com eles de uma forma que viabilize a vida das pessoas. Não adianta a gente chegar no produtor rural e dizer: o senhor desmatou isso, desmatou aquilo, o senhor está preso. Pronto. Isso não resolve nada, nunca resolveu e nem resolverá. O que resolve é a gente dar para o produtor a alternativa dele ter renda. Porque todo mundo merece ter renda. Não é só quem tem vida boa, é sobretudo aqueles que mais precisam. O governo federal, e muitas vezes, cria discursos para poder dizer que os pobres são prioridade, os pequenos são prioridade. Nós já vimos, por exemplo, esses dias, a gente foi lá ao Noroeste, vendo assentamentos da reforma agrária. O governo distribuiu o título da terra, colocou o sujeito em um lote de 20 hectares, mas não deu a esse indivíduo a menor condição dele sobreviver ali. E, aliás, ele nunca plantou um pé de mandioca. Então ele não sabe o que é plantar. Aí você pega um sujeito desse e coloca ele em 20 hectares de terra num lugar que não tem água. Ou seja, tragédia anunciada. Não adianta dizer que está dando terra para as pessoas. A gente tem que construir, como disse o prefeito, um programa que viabilize a vida das pessoas, que dê renda para elas e que elas possam, com o uso da terra, apoiar a terra. O que nós queremos no Instituto Espinhaço é apoiar os produtores para que eles possam ganhar dinheiro, gerar aquilo que nós chamamos de serviço ecossistêmico. O que é isso? É produzir água, produzir ar, produzir biodiversidade. A gente está aprendendo isso. Nós somos muito novos, não é só o município de Felício dos Santos que é jovem. Nasceu ali, em 63. É muito jovem, mas tem história antiga. Antes de ser Felício dos Santos, ainda quando Grota Funda, Grota Grande. Veja, tudo tem história, tudo tem um processo, e a gente tem que entender como é que a gente pode fazer esse apoio para as pessoas,
fazer com que um projeto pequenininho como esse, mas que tem esse objetivo, o Semeando a Economia Verde, é para recuperar áreas degradadas, mas não adianta só plantar árvore, é recuperar a área degradada gerando oportunidade e renda para as pessoas, para que elas possam entender que talvez valha mais a pena plantar urucum e limão cravo e pimenta rosa do que plantar eucalipto. O eucalipto, eu não tenho nada contra o eucalipto, mas o eucalipto como dinâmica para geração de renda para pequenos produtores já se mostrou que não vale a pena. Vale a pena você ter eucalipto para cortar lenha. Mas lenha também, hoje também não é fácil, porque não é todo filho de um senhor que quer mais ir no mato com um machado para poder cortar madeira para fazer fogão a lenha. Ainda tem? Tem. Mas hoje em dia, com o advento da televisão, e todo mundo vê na televisão novela, e aí vê novela, rezar mesmo que é bom e orar, pouca gente quer, mas vê novela todo mundo quer. E aí quando a gente vê novela e vê aquelas coisas bonitas, aquele luxo todo, e a gente de repente olha para a casa da gente e fala assim, meu Deus do céu, isso está tão distante da minha realidade, eu não acho isso muito bom não. A minha professora de catecismo, há muitas décadas atrás, dizia que a televisão é a caixinha do diabo. E eu acho também, sabe? Eu acho que a dona Balbina estava certa, porque eu não vejo televisão. Eu não tenho televisão em casa, não vejo televisão, e quem me chama para ver também não vejo. Porque eu acho que a televisão mostra tanta coisa ruim, que é melhor ir para a igreja. Então, se a gente tiver esse caminho e essa oportunidade, eu acho que o que a gente pode fazer uns com os outros é dar as mãos para que nós, juntos, como disse o prefeito, só existe um caminho, é se for junto. Porque se nós formos sozinhos, dificilmente a gente chega lá. A dificuldade é muito grande e, de fato, Deus não nos fez para que nós ficássemos sozinhos. Nós só nascemos e só tem sentido se a gente ficar junto. Se a gente pegar qualquer pessoa que seja muito boa, se você pegar essa pessoa e colocar ela isolada de tudo e de todos, trancada dentro de uma caverna, numa casa fechada, escura, de duas uma, ou ela vira santo, ou ela vira doido. Por quê? Porque a gente precisa olhar uns nos outros, abraçar uns aos outros, entender o que é essa troca do ser humano, prefeito. O que é esse carinho, essa amizade, o que é esse amor ao próximo que Jesus falou tanto e que a gente esquece tanto. A gente gosta de pensar em disputa, em ganhar dinheiro, mas não quer pensar em ajudar o próximo e entender que o próximo é você estendido. O próximo não é um outro indivíduo, um sujeito que não tem nada a ver com a vida dele. O próximo é a sua própria vida. É isso que nós, no Instituto Espinhaço, fazemos, e é nisso que nós acreditamos, e é por isso que nós trabalhamos, e é por isso que eu vim de Brasília para vir aqui, para dar o meu testemunho e dizer para vocês como é que nós, quando eu criei o Instituto Espinhaço, a ideia era de que nós pudéssemos fazer algo completamente diferente de tudo que estava sendo feito. Muitas pessoas imaginaram que nós estávamos criando uma ONG de meio ambiente. Até hoje, a gente mostra para as pessoas, no Centro-Oeste, nós temos um projeto que já ganhou 3 prêmios na área de saúde pública. Nós levamos saúde para quem não pode pagar. Saúde chamada saúde integrativa. No sistema público, no SUS. Nós temos projetos na área de educação, na área de empreendedorismo, na área de formação. Nós capacitamos professores, professoras. O Instituto tem um leque grande de atividade. Nós não só apenas plantamos árvores. Na verdade, e é importante para terminar a minha fala, que vocês saibam que nós, de fato, plantamos árvores para um único objetivo: conquistar o coração das pessoas. Esse é o objetivo. Porque se você plantar árvore, mas não mudar o coração do produtor rural, ele vai desmatar, destruir a árvore que nós mesmos plantamos para ele, sem nenhum custo para ele. Ou seja, importa pouco fazer isso. Nós que já estamos nessa agenda do meio ambiente há mais de 30 anos, a gente sabe o quanto que a gente já fez de palestra, o quanto que a gente já gastou de dinheiro movimentando eventos, etc, etc,
Mas não mudou o mundo. E não mudou o mundo porque faltava um elemento. Naquela época, e os chamados ambientalistas têm um defeito, prefeito. Os ambientalistas pensam que a natureza é mais importante que o ser humano. Eles pensam que o peixe, o passarinho, a borboleta, eles são mais importantes que uma criança. Hoje em dia, eu que moro em Brasília, vejo o quanto que cresceu essa perspectiva de pet, né? Cachorrinho, gato, essas coisas. Desde que o governo federal, o presidente da República subiu a rampa do Planalto com a cadela. Eu acho isso muito feio. Fica parecendo que é São Francisco, mas não, São Francisco só teve um. Não tem dois São Francisco, não. Eu acho isso ruim, porque fizeram uma lei em Brasília, agora tem um ministério para cuidar de cachorro. Não sei se você sabia disso. Tem um Ministério dos Direitos dos Animais. Eu acho muito bonitinho, né? Mas poderia ter um Ministério da Criança. Porque o dia que um cachorro for mais importante que o menino, nós estamos com uma situação complicada. Eu acho que Deus aí tem que fazer uma intervenção aqui, porque tem coisa errada. Não é possível que, na verdade, e isso parece bobagem, mas quando a gente faz isso, prefeito, nós estamos tirando e diminuindo o valor do ser humano. A vida está muito diferente do que vocês, o pai e os avós de vocês falavam aqui em Feliz dos Santos há muitos anos atrás. Mudou muito, e não mudou para melhor. Mudou para melhor é ter acesso à energia. O Vale do Jequitinhonha já foi o Vale da Sombra. A energia elétrica chegou no Vale do Jequitinhonha na década de 70. Isso é muito ruim, porque a energia é uma oportunidade para desenvolvimento de todos nós. Mas hoje em dia, ainda que nós tenhamos telefonia, internet, Wi-Fi, não é isso, mais aquilo, WhatsApp, está faltando valor humano. Está faltando a gente ser ético, ser justo, ser honesto. Hoje em dia quando o sujeito é honesto, eles põem uma placa para ele como se ele fosse um santo. Não, ser honesto é obrigação. Ser justo é obrigação. Ser cristão não é bondade, é obrigação. Porque se você achar que você é melhor do que os outros, que você veio aqui para poder pisar nos outros, significa que você está no mundo errado. E não é esse o mundo. E também não é esse o mundo em que cachorro, ou gato, ou passarinho vale mais do que uma criança. Por isso que é importante que a gente, de fato, resgate essa importância das pessoas. Sejam elas azul, amarelo, verde, preto, branco, não importa. Porque quem separou as pessoas por cor também fez uma coisa muito ruim. Todos nós somos filhos de uma mistura. Todos nós somos filhos de negro, de índio, de português e de branco. Aqui não tem ninguém que é diferente disso. Então a gente tem que entender esse sentido de igualdade e tentar, a partir dessa união, construir algo melhor para todos nós. Não é para mim, para o Instituto Espinhaço, para o prefeito ou para os vereadores. É para todos, porque se não for para todos, não tem sentido nem razão de ser. Termino. Eu nem comecei a apresentação que o Sérgio fez, mas eu já vou terminar, porque o Sérgio já olhou para mim 2 vezes, significa que deve estar na hora. Então, mas eu estou aqui, vou ficar aqui 2 dias, estou pensando quase em mudar para Feliz dos Santos, transferir o título para votar no prefeito e nos vereadores. Transferir título é importante, né, prefeito? Mas brincadeiras à parte, eu vou ficar aqui 2 dias. O meu objetivo de estar aqui é, de fato, conhecer o projeto, que eu não vim aqui ainda. O Sérgio me cobrou isso, o Valdir me cobrou. Você tem que ir, você tem que ir. Não é fácil. A gente tem uma agenda, o Instituto tem uma presença em muitos estados no Brasil. E não é fácil a gente conseguir cumprir todas as agendas. Mas eu queria muito vir aqui para poder olhar nos olhos de vocês, sentir esse carinho, esse amor de vocês e esse apoio fundamental, prefeito, para que nós possamos não só fazer o que estamos fazendo, mas fazer mais. Fazer mais. E eu acho que todos os dias eu sei que a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo. A gente chora um pouco, sofre um pouco,
mas dá para fazer mais, e eu acho que é isso que Deus quer de nós e é isso que nós temos que fazer. Agradeço profundamente a todos vocês, estou aqui disponível para esclarecer qualquer dúvida e, por final, não menos importante, quero agradecer especialmente a todos os colaboradores do Instituto Espinhaço, aqueles que eu conheço e aqueles que eu conheci. Hoje eu apertei a mão de todos, penso eu, exceto acho que vocês dois aqui na frente, que eu não tinha visto, mas agradecer a cada um de vocês, porque esta é a instituição que vocês estão trabalhando. O Instituto Espinhaço é isso. Ainda que vocês tenham um salário e que vocês trabalhem com um objetivo específico, X, vocês têm que entender com muita clareza no coração que só trabalha no Instituto Espinhaço, só fica no Instituto Espinhaço quem acredita em Deus, quem acredita nas pessoas e quem entende que um outro mundo é possível. Senão, entra e vai embora. A gente tem que entender que tudo tem propósito, tudo tem razão de ser. E nós temos um propósito e uma razão muito bonita de existirmos. Agradeço a todos vocês de coração, peço desculpa pela minha fala longa, mas eu quero que vocês me perdoem, porque como eu vim de longe, aí eu estou com a justificativa de como eu vim de longe, eu falei muito. Tá bom? Obrigado. Agradecemos as palavras do presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Oliveira. Convidamos agora o coordenador do projeto, Sérgio Neves, para apresentar os resultados do projeto Semeando a Economia Verde no Vale do Jequitinhonha, ao final da etapa de implantação dos sistemas produtivos. Bom dia novamente. Agora eu volto aqui para efetivamente apresentar o que a gente fez, né? Nós falamos muito do que foi feito, mas é importante a gente mostrar e agora apresentar para vocês efetivamente o que o Semeando a Economia Verde se propôs lá atrás, o que ele veio e executou aqui pela instituição. Inicialmente, está todo mundo chegando. Obrigado. Inicialmente, o projeto Semeando a Economia Verde foi uma provocação da Fundação Banco do Brasil e da BB Consórcios. Eles lançaram o que eles chamam de Grupo Verde, que é a venda de consórcios diversos, né? E vincular a cada carteira de consórcios vendida pelo BB Consórcio o plantio de uma árvore. E quando a gente recebeu essa provocação, né, da Fundação Banco do Brasil, foi no intuito de lançar esse desafio para o Instituto Espinhaço. Olha, vocês querem plantar 50 mil árvores? A gente, poxa, queremos. Bom, vocês querem plantar essas 50 mil árvores em arranjos produtivos para pequenos agricultores? A gente pensou, olha, queremos. Aí eles perguntaram, aonde vocês querem fazer isso? O Instituto já tinha tido aqui no território de Feliz dos Santos, Rio Vermelho, uma atuação num outro projeto que a gente executa ainda, que é o Semeando Florestas, Colhendo Águas, e naquele momento a gente achou que seria interessante voltar a esse território, entender o que estava acontecendo com esse território depois da nossa primeira vinda, e entender se era possível construir esses arranjos produtivos com essas espécies nativas e essas 50 mil mudas ajudarem os agricultores familiares aqui da região a ter um incremento, a ter um aumento na renda. Essa área de abrangência do projeto. Algumas das etapas, a metodologia do Instituto Espinhaço, de regra, ela respeita essas etapas, é a sensibilização e mobilização das comunidades, o diagnóstico, é muito importante para a gente entender o que plantar, aonde plantar, para quem plantar. A etapa de produção das mudas, depois a seleção das áreas onde seriam plantadas essas mudas, a implantação dos sistemas produtivos, o monitoramento e avaliação, a quantificação do sequestro de carbono, que foi uma outra
questão colocada pela Fundação Banco do Brasil e a BB Consórcio. Eles gostariam de ver quanto que essas árvores estariam capturando de carbono da atmosfera e o monitoramento ecológico ao final do projeto. Bom, daí no distante novembro de 2021, está eu e o prefeito Ricardo Rocha, o vice-prefeito também, Geraldinho, e aí a Fabiana, também presente lá na reunião da prefeitura. Foi quando a gente chegou aqui no território e disse, olha, temos uma proposição, temos um projeto que a gente está propondo aqui para a região, como vocês entendem que podem apoiar a gente, como vocês entendem que podem ajudar a gente. E daí, mais uma vez, eu agradeço ao prefeito Ricardo, toda a equipe da prefeitura, né? A Fabiana também, por esse apoio inicial, nos deu um direcionamento, nos indicou alguns caminhos que eles entendiam como sendo possíveis, e isso é um diferencial também aqui de Feira de Santos. É muito importante que a prefeitura conheça o seu território. A gente teve, na semana passada, a gente teve um município, onde a gente vai começar um projeto, e era nítido que a prefeitura não conhecia o próprio território. Isso é muito ruim, porque fica difícil para a prefeitura executar alguma coisa que seja valiosa para a população do território e também para quem chega querendo apoiar. Então, foi muito importante esse apoio nesse momento. Daí nós começamos a fazer as reuniões com as comunidades, com as outras entidades que poderiam nos apoiar no território, Emater, o Senar, as associações de moradores das diversas regiões. Aí vocês têm algumas fotos dos primeiros momentos. Tem muita gente aqui que está sentada aí na plateia também e que vem acompanhando o projeto desde esse minuto zero, né? Daí a gente começou a fazer a pesquisa sendo estruturada nessa etapa de diagnóstico, e isso foi muito importante. Foi daí que a gente tirou a ideia de plantar urucum, que era um pouco óbvio, mas precisávamos ter esse entendimento novamente. Quando a gente chegou aqui, muitos que estavam nesse momento vão lembrar que havia alguns produtores cortando urucum. Por quê? Porque a safra anterior tinha sido muito ruim. Havia um problema com a pessoa que fazia a compra dessa produção aqui na região também na época, que teve um problema de saúde, e muitos produtores estavam desistindo do urucum. E aí a gente começou a se questionar, poxa, a gente entendia que o urucum era o carro-chefe, era o óbvio para ser plantado aqui na região, mas será que continua sendo? Então essa etapa foi muito importante ser desenvolvida, porque a gente percebeu que os agricultores já tinham essa aptidão, eles já tinham conhecimento. Só precisavam de estruturar melhor o segundo momento. Então, vamos produzir, vamos comercializar de novo o urucum. Como que nós vamos fazer isso? Mas, de qualquer forma, o urucum voltou a se mostrar importante e interessante para a região, economicamente. Daí, esse é o Viver de Gouveia. É o Viver aqui do Instituto Vinhaça em Gouveia, onde a gente também produziu mudas para o projeto, e já com os arranjos produtivos já identificados, né? Começamos aí, fomos para campo e selecionar as áreas. Um outro aspecto que a gente colocou nesse projeto, né, quando a gente coloca 50 mil mudas e aonde plantar essas mudas, eu falei aqui agora há pouco que a gente ia a ideia era implantar arranjos produtivos que fossem gerar uma renda extra para o produtor. Ou seja, quando você fala em renda extra, significa que o produtor já tem uma linha ali de produção que ele tem estabelecida na propriedade dele. E a nossa proposta no primeiro momento era pegar uma área que hoje ele não estava utilizando, ou que ele não tinha ainda uma proposta para aquela área, e implementar um arranjo produtivo que pudesse gerar uma outra renda para ele, uma alternativa. Então, achar e encontrar essas áreas também foi um desafio muito grande, e aí a equipe do Instituto teve muita sabedoria em procurar essas áreas, teve muita sabedoria também em constituir esses arranjos e plantios que podem ser consorciados com outras culturas, e aí apoiar realmente, né, criar alternativas para o produtor rural, que era a ideia inicial do projeto. Aí a gente, essa parte está por comunidade, então são muitas fotos. Aí nós estamos na comunidade de Cabeças, né, interior Cotó, depois Real e Chico Fernandes, Zé Rodrigues, agora no Tamboril,
Cachoeira de Baixo, Sobrado, Capão Bonito, Barreiro, Três Ponteiras, você vê que a turma anda. E cada seleção de área, o analista percorre toda a propriedade, porque ele precisa entender todo o contexto, para identificar depois essas áreas e até apoiar o produtor em algum arranjo ou em alguma remanejamento, né, produtivo que precisa ser feito. Aí Palmital, Carasal e Noronha, Criciúma e Mundo Velho. Bom, então daí a gente foi com esses resultados alcançados na etapa de seleção. A meta inicial era 50 hectares, né? A gente fez uma correlação de acordo com uma média de plantio que o Instituto tem, uma média histórica de aproximadamente 1.000 mudas por áreas. A meta inicial do projeto era 50 hectares. Efetivamente, nós selecionamos 82 hectares para plantio. Isso é para vocês terem uma ideia do quanto que essa equipe andou. Para chegar nesses 82, eles tiveram que andar muito para conhecer esse território. Daí, na implantação dos sistemas produtivos, aí eu estou vendo mais destaque aqui do Urucum, né? Foram 55 hectares, 55,57 para ser mais exatos, de áreas plantadas com Urucum. Daí mostra aquela relevância que eu estava falando agora há pouco do Urucum. No momento que a gente chegou, era uma desilusão completa com o Urucum. Muitos produtores estavam realmente cortando os pés de Urucum, depois eles procuraram a gente para a gente replantar. Havia também a questão do Urucum ser peruano, e a gente plantava só o nativo, e aí eles comercializavam o peruano inicialmente, mas agora adotaram o nativo. Então, assim, esse processo foi muito interessante também de acompanhar a implantação desses sistemas produtivos de Urucum. Foram 11 hectares, 11,30 hectares de pimenta rosa. A pimenta rosa, além do fruto, né, de produzir a pimenta, a gente encontrou um apelo muito grande, porque ela é uma espécie melífera e ajuda na produção de um mel de melhor qualidade. Como em algumas comunidades aqui de Feliz dos Santos, a gente já tem uma grande produção de mel, não em quantidade, mas a comunidade já abraçou a produção de mel, a gente conseguiu fazer esse consorciamento, né, a produção de mel com a espécie da aroeira pimenteira, que, além do fruto da pimenta, ainda tem essa ajuda nessa produção de mel de melhor qualidade. A goiaba, foram 2,83 hectares de arranjos produtivos de goiaba, e o limão cravo, essa aqui é 1,29 de hectares de espécies nativas, em áreas de nascente e com alguma relevância hídrica. A gente também teve esse olhar durante o projeto, algumas áreas que a gente identificou que precisavam dessa intervenção, a gente fez. Foi 1,29 hectares. Bom, daí os resultados também dessa etapa superam as expectativas, inclusive para muito mais, né? A meta eram 50 mil mudas para serem plantadas e o Instituto recebeu efetivamente para esse plantio 50 mil mudas plantadas, mas nós plantamos até o momento 50.391 mil mudas. A gente continua com as etapas de monitoramento e manutenção, e é possível que durante essas etapas a gente faça algum replantio também, e aí a gente vai subir nesse número de mudas plantadas, continua crescendo. Aqui é um compilado geral dos números do projeto. São números realmente grandiosos. Foram 107 produtores mobilizados, 97 produtores efetivamente atendidos com os arranjos produtivos, que é um quantitativo muito bom, muito alto. 82 hectares de áreas selecionadas e 70 hectares de áreas plantadas. 70,99. Então, para vocês verem, a gente tinha aquele ideal de plantar 50 hectares, 50 mil mudas, olha os números que a gente conseguiu alcançar. E aí, dentro do que o Luiz Oliveira está falando agora, né, como que a gente conseguiu ampliar o alcance desse projeto, e aí trazendo mais gente. Isso só foi possível graças a essa corrente, né, que foi formando em cada comunidade, das pessoas, uma indicando a outra, uma passando a referência, uma ir batendo na porta da casa, andando com os analistas. E esses quantitativos só foram possíveis de ser alcançados graças a essa rede que foi criada no projeto. Aí a nossa equipe fazendo monitoramento das áreas de plantio, você vê que é um monitoramento criterioso, né? Como eu disse, tem a vinculação da quantificação de carbono que essas mudas, durante o crescimento, vão capturar da atmosfera.
Isso é relevante hoje para BB Consórcio, para a Fundação Banco do Brasil, mas além disso, esse monitoramento também nos mostra aí se está tendo algum ataque de formigas, se tem aí alguma intervenção que precisa ser feita com o melhoramento de ondulação do solo, enfim. E aí mais fotos, monitoramento, depois de baixa chuva ali, a turma do cabelo amarelo, parece animado. Daí o monitoramento dos sistemas produtivos até o momento, a gente já monitorou 27 hectares dos hectares plantados, ali algumas coisas que como eu disse, que são avaliadas durante essa etapa. E aí depois do monitoramento a gente entende qual que é a necessidade real daquelas áreas, né? A gente volta com a nossa equipe e faz a manutenção dessas áreas. A roçada para combater o capim está ali competindo com as mudas, também a adubação de cobertura das mudas e das regenerantes, combate às formigas, são inimigas potentes das mudas novas no campo, né? Aí você já vê algumas mudas em estágio bem avançado de desenvolvimento, estão muito bonitas. A manutenção de áreas, nós já concluímos a manutenção em 44,41 hectares, aí também com todas aquelas ações que eu acabei de citar. Bom, alguns números que estão dentro daquilo que o prefeito Luiz Oliveira abordaram agora há pouco, a questão da geração de renda, né? O projeto contratou 15 colaboradores, incluindo jovens de 18 a 30 anos, mães e pais de família, e também de forma indireta, né? Na contratação dessas pessoas, dessas equipes, né? Contribuiu para o desenvolvimento dessas famílias. São 4 mulheres, que também é muito importante para a gente fazer essa inclusão das mulheres nesse ambiente. Nós temos mulheres plantando aqui, como temos em outros projetos. Hoje a gente tem equipes em alguns lugares compostas só por mulheres, e algumas pessoas ainda olham assim meio estranho, meio duro, mas uma mulher vai fazer esse plano, a mulher faz até melhor que o homem. Planta, faz cerca, faz anulação, faz coroamento, tudo isso do mesmo jeito. Muitas vezes, como eu disse, até melhor. Daí os colaboradores, né, trabalhando no campo. E agora a gente entra nessa fase que já foi iniciada, que são esses cursos de capacitação, mas ela vai continuar agora nos próximos meses. Um dos pontos desse momento era trazer esses arranjos produtivos para a região. Mas, e aí? Como que o produtor rural vai fazer para dar seguimento a isso? Né? Nós vamos plantar aqui a aroeira pimenteira, mas depois como é que cuida dessa aroeira pimenteira? Como é que faz para colher e beneficiar essa pimenta? Como que faz para tratar uma doença que essa nova espécie vai chegar aqui, terá, e como vai ser feito isso? Então, ao longo do projeto, a gente já vem executando algumas oficinas com as comunidades, e isso vai continuar nos próximos meses, conforme eu disse, né? Não é o fim do projeto, o projeto ainda continua. Os cursos também, esses são os cursos já finalizados, correto? É isso. Aí você vê cursos de agricultura, práticas conservacionistas, de fruticultura dos tratos culturais, da colheita, do pós-colheita. Então, esses são uma grande preocupação dos realizadores do projeto, tanto da Fundação Banco do Brasil, do Consórcio e do Instituto Espinhaço, em trazer esse conhecimento também para a comunidade. Não é só chegar e implantar, né? A gente precisa fazer mais do que isso. A educação ambiental tem um papel relevante em todos os projetos do Instituto. Nesse caso, esse projeto, inclusive, não era uma exigência do nosso financiador fazer ações em escolas, não era uma exigência, mas é uma prática nossa. Então, em todos os momentos, dia da água, dia do meio ambiente, dia da árvore, todos esses momentos a gente esteve junto com todas as escolas do município, e também uma parceria que a gente fez aqui especificamente com a PAI, também, que foi muito bonita. É uma coisa que a gente gostou muito de fazer, é um pouco diferente, a gente não havia trabalhado ainda com eles, mas foi um sucesso, assim, a equipe toda se envolveu, foi muito bonito, tanto é que a gente já está pensando em como a gente vai fazer isso em outros territórios, em outros municípios. Eu acho que é um olhar diferente que a gente precisa ter, e isso a gente aprendeu aqui. Aí, esse foi o último dia mundial da água, né, desse ano. Aí você vê que tem
diversas atividades com as crianças, enfim. Como é que é o nome da menina? Nathalie. Essa que vocês estão vendo aqui, ó, é a Nathalie. Ela venceu o concurso de redação na Semana da Água. Ela ganhou um tablet do projeto. Aí está ela aqui com a Igna e com a Binária, segurando o tablet que ela ganhou pela redação que ela escreveu na última Semana Mundial da Água. A Nathalie, infelizmente, não pôde comparecer, a gente queria que ela estivesse aqui para poder ler a redação com vocês. Eu acho que é um horário de aula, enfim. Mas de qualquer forma, Araçuá. Como é que chama? Araçuá. Era a temática da redação. E é isso. Esses são os resultados de momento do projeto. Então, reforço novamente esse momento aqui hoje. A gente está entregando aí os arranjos produtivos nas propriedades, mas o projeto continua, conforme eu disse, tem monitoramento, tem manutenção, tem curso, as equipes vão continuar em campo, trabalhando nos próximos meses, mas a gente achou que era importante fazer esse momento, marcar esse momento com vocês, porque foi muito difícil e muito importante para a gente chegar a esse momento e trazer isso como forma de agradecimento de verdade, de coração aos produtores que aderiram ao projeto, a todos aqui que apoiaram de uma forma ou de outra o projeto. Então a gente achou que era relevante a gente fazer esse momento com vocês, e aí, em nome de todos os colaboradores do Instituto, mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado. Agradecemos ao Sérgio Nese pela apresentação. O projeto Semeando a Economia Verde no Vale de Jequitinhonha foi uma oportunidade de trabalho para muitos moradores de Feliz do Santo. A geração de empregos nos territórios onde desenvolve seus projetos é um dos aspectos mais importantes da atuação do Instituto Espinhaço. Convidamos agora a analista socioambiental, a Binária Moura, moradora de Feliz do Santo, para falar um pouco da sua experiência na atuação do projeto Semeando a Economia Verde. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer receber todos vocês aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz com esse momento. Se não foi fácil chegar a esses resultados, esse momento aqui está concretizando isso, né? O Instituto do Espinhaço, ele foi um grande incentivo da minha vida. Há 9 meses atrás, eu enfrentava um descontentamento na minha vida profissional. Eu acho que todos os jovens, quando acaba de sair da faculdade, passam por isso. É muito difícil conseguir o primeiro emprego. E muito além do primeiro emprego, o Instituto Espinhaço, ele me permitiu vir trabalhar dentro do meu território. Eu acho que isso é muito gratificante. Por quê? Eu posso usar o meu conhecimento para ajudar as pessoas que me viu crescer, né? Posso ajudar todo mundo. E outra coisa também, o Instituto ele não fez diferença só na minha vida. Ele fez diferença na vida de cada colaborador que está aqui hoje presente. A oportunidade de emprego foi muito bom, gente. Uniu as pessoas. Os produtores também fez toda a diferença, porque muitas vezes o pequeno produtor ele tem dificuldade de realizar um plantio, porque ele não tem uma estrutura financeira com adubação para um plantio. E o Instituto ele proporcionou tudo isso. E hoje aqui eu só venho agradecer. Vou agradecer ao Instituto por todo o voto de confiança, por me permitir isso, ao Valdir, por todos os ensinamentos, a minha equipe, muito obrigado por todo o apoio no início e por todo o apoio durante a jornada do Instituto também. Aos ex-colaboradores também, os companheiros Luiz e a Tarsila, todos aqui conheceram eles. Sem eles também, nada disso aqui seria possível. Eles foram primordiais no início do projeto.
Gostaria de agradecer também a minha parceira, a Igna. A Igna fez o impossível se tornar possível nos últimos meses, gente. Fica aqui o meu agradecimento ao Instituto e à minha equipe de campo. Sem vocês também nada seria possível. Obrigada, Binário. O projeto Semeando a Economia Verde produziu muito mais do que os arranjos produtivos para os produtores rurais. Ele atuou de forma expressiva no Centro de Educação do município de Feliz dos Santos, celebrando as principais datas comemorativas do meio ambiente, junto com as crianças e jovens da nossa cidade. No último Dia Mundial da Água, o Instituto Espinhaço realizou um concurso de redação com os alunos do ensino médio da Escola Estadual Felício dos Santos. O tema da redação foi a importância do Rio Araçuaí, e a vencedora do prêmio foi a aluna Nathalie Vitória Gomes Carmo, que ganhou um tablet do projeto Semeando a Economia Verde para apoiá-la nos seus estudos. As ações de educação ambiental do projeto Semeando a Economia Verde foram levadas também para a PAI de Felício dos Santos. Para falar um pouco da importância dessas ações para as crianças atendidas pela PAI, convidamos a senhora coordenadora da PAI de Felício dos Santos, Valdirene Maria Guimarães. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, gostaria de dizer, vou apoiar aqui com mesa, tá, gente? Fica nervoso, né? Eu falo demais, mas quando é para falar para o público, é uma coisa. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar vocês em nome de toda a diretoria da PAI. Nós temos a presidente hoje, que é a Luísa, e temos mais de 15 diretores voluntários da PAI. Então, eu venho falar por eles, venho falar pelos usuários da PAI, que hoje nós estamos por 18 frequentes, e por todas as famílias deles. Então, nossa eterna gratidão ao Instituto Espinhaço, a cada um de vocês. Quando a gente está à frente de uma organização, eu vou falar isso principalmente pelas famílias e pelos diretores, porque eu sou funcionária, mas estou representando eles aqui, como eu disse, a gente sempre vai procurar, principalmente na organização da sociedade civil, que é uma organização sem fins lucrativos. A PAI é uma associação diferenciada, porque ela presta atendimento todos os dias, às pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. Então, nós atendemos a parte da manhã todos os dias, então é uma associação diferenciada. Por isso, a gente precisa muito de parcerias, a gente precisa muito de estar correndo atrás. Mas quando a gente é procurado, como o Instituto Espinhaço fez com a PAI, quando ela nos procura, é uma gratidão, é uma felicidade. Quando a PAI é enxergada, porque às vezes a gente está à frente lá, até para com olhares assim, para a pessoa com deficiência, com um olhar de desprezo. Mas espera aí, se eu olho para uma pessoa com deficiência com desprezo, o problema não está naquela pessoa com deficiência, o problema está em mim, não é verdade? Então, quando o Instituto nos procura, obrigado, meninas, vou falar por vocês, que aí eu agradeço a cada um que nos procurou, para servir com tanta coisa boa. Eu não sei falar bonito, mas eu quero falar para vocês que o meu coração quer dizer por todos os pais que sabem daquele atendimento que vocês fizeram com a gente. Então, quando vocês chegaram e falaram, Paulo, vamos tentar, a gente quer fazer um trabalho com vocês, vamos levar essa turma para fazer o plantio das mudinhas, nos orientando a cada um de vocês aqui, pessoal com todas as comunidades que estão lá trabalhando junto, ensinando a gente a colocar aquele gel, a terra, plantar direitinho, os ipês, todas as outras mudas. Então, nossa gratidão, eterna gratidão. O Dia da Água, que foi celebrado conosco, os nossos usuários da PAI lá, eles também conseguem fazer, vamos dizer assim, um texto. Eles não conseguem escrever, alguns, ou a maioria não consegue fazer um texto, mas aquele relato da água naquele dia, não é verdade? Então, eles falam da importância da água do jeito deles, mas que é uma composição linda, linda de ouvir,
E aí a gente ri bastante, a gente chora, a gente dá amor, porque vocês trouxeram para a gente. Muito amor. Então, assim, quando o Luiz fala da irmandade que vocês trouxeram, dessa união, vocês trouxeram para a PAI uma coisa tão importante quanto que é a equidade. Tratar a pessoa com deficiência como todos nós gostaríamos e somos, né, de sermos tratados. Então, o nosso obrigado. Tenham todos um bom dia. Eu não vou falar mais, não vou me emocionar. Sejam muito bem-vindos sempre à PAI. Estamos lá de braços abertos, com muito amor, com muito carinho, para receber vocês e que seja uma expansão e não um encerramento. Porque eu, particularmente, preciso desse instituto. Né? Já foi combinado, não vai embora, não, Vinhara. Tem lá no meu quintal uma muda de manga espada que eu preciso tirar de lá, eu não posso cortar ela. Eu preciso plantar ela lá no meu terreno. Meu pai já está lá esperando por ela, mas ela cresceu demais, o que eu faço? Então, assim, e outros plantios que a gente tem vontade de fazer, pessoas que querem plantar, então que seja uma expansão, seja bem-vindo sempre. Nós estamos de braço aberto, coração aberto para recebê-los e para segurá-los para não ir embora. Muito obrigada. Obrigada, senhora coordenadora da PAI de Felício Santos, Valdirene Maria Guimarães. O projeto Semeando a Economia Verde no Vale de Jequitinhonha só foi possível graças à participação e à adesão de pessoas que abraçaram o projeto e acreditaram na possibilidade de desenvolvimento de iniciativas sustentáveis para o território. Por isso, neste momento, o Instituto Espinhaço irá homenagear algumas dessas pessoas que transformaram esse sonho em realidade. Em reconhecimento à dedicação e apoio ao projeto Semeando a Economia no Vale do Jequitinhonha, o Instituto Espinhaço irá entregar um certificado a alguns produtores rurais que aderiram ao projeto. Para iniciar a entrega dos certificados aos produtores rurais, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito Ricardo Rocha para entregar o certificado ao senhor José de Jesus Fernandes. Para a entrega do próximo certificado, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Felício Santos, Antônio Marcos Rocha Andrade, que irá entregar o certificado do senhor Milton Fernandes dos Santos. Para a entrega do próximo certificado, convidamos o colaborador do Instituto Espinhaço, senhor Brás Souza, que irá entregar o certificado para a senhora Lindaura Salete da Silva Pereira. Para a entrega do próximo certificado, convidamos o presidente do Instituto Espinhaço, Luiz Oliveira, que irá entregar o certificado do senhor Adilson de Moura Silvério.
Para a entrega do próximo certificado, convidamos o vereador Arthur Gabriel Nascimento Rocha, que irá entregar o certificado ao senhor Heitor Alves Bispo. Para a entrega do próximo certificado, convidamos o senhor Celso Alves Pereira, vereador, para a entrega do certificado do senhor Antônio Rocha Andrade. Para a entrega do próximo certificado, convidamos o vereador Maciel Luiz da Costa a fazer a entrega do certificado da senhora Dalva Celeste de Meira Luz. Durante o processo de mobilização das comunidades, muitas pessoas foram importantes e ajudaram no engajamento dos produtores rurais. Em reconhecimento a essas pessoas, convidamos a supervisora regional do IEF, Eliana Piedade Alves Machado, a fazer a entrega do certificado à senhora Maria Raquel de Souza Rodrigues, importante apoiadora do projeto na comunidade do Cotó. Um vídeo ainda inédito do projeto Semeando a Economia Verde no Vale do Jequitinhonha, que apresenta a festa de São Sebastião na comunidade de Gavião, sempre no mês de janeiro. Sebastião sabe que foi um ser humano, mas porém teve uma visão diferenciada, uma paixão muito grande por Jesus, pelo Evangelho, pelos ensinamentos. No contexto que ele viveu, no contexto que ele vai, ele teve a coragem de publicar, da publicidade, a sua
inspirou também nos apóstolos, no Novo Testamento, e as histórias antigas, essa paixão por Jesus fez com que, de fato, ele pudesse testemunhar a sua fé onde ele estivesse. É o que a gente pede do produtor rural hoje, que ele possa dar o testemunho da sua comunidade, produzir aquilo que ele tem, cultivar a sua terra, tirar o seu sustento, sem sair do lugar onde ele está. Ele pode ter uma vida agradável, sustentável, acolhedora, vivendo a sua própria comunidade. O Instituto Espinhaço, a Fundação Banco do Brasil e a BB Consórcio estão promovendo o desenvolvimento sustentável para pequenas comunidades rurais no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Serão plantadas 50 mil árvores nativas em arranjos produtivos que objetivam gerar mais renda para os produtores da agricultura familiar em Felício dos Santos e Rio Vermelho, ao mesmo tempo em que suportam os serviços ecossistêmicos na bacia hidrográfica. Instituto Espinhaço, 12 anos. Ideias e atitudes que transformam a vida das pessoas. Chegamos ao final do encontro e agradecemos a presença de todos. Convidamos agora para o café na Copa ao lado. Nós vamos ouvir aí o feito Ricardo Rocha. Só me perdoa, mas eu preciso quebrar o protocolo. Eu acho, senhor Luiz, que pela aula que o senhor nos deu aqui, acho que ele está cansado e ficaria o resto da tarde aqui escutando você, né? Mas eu fiz grandes observações e que é importantíssimo eu fazer as. Por isso que cerimonial, desculpa por quebrar o protocolo. Isso é estar no Felício dos Santos, viu? Mas eu queria, assim, falar um pouco da importância, gente, de como Felício dos Santos está em evidência no Estado, está em evidência no país, que dos mais de 5.600 municípios, vocês ouviram, esse instituto, esse maravilhoso instituto, está em aproximadamente 200 municípios, dentre eles Felício dos Santos, em Rio Vermelho. Olha a importância disso, que às vezes a gente recebe e não valoriza, não reconhece o suficiente. Por isso que eu quero evidenciar e agradecer e falar que o Instituto realmente está plantando, semeando e colhendo, como nós podemos ouvir ali a Binária no seu emocionante discurso, né, de reconhecimento, e também de Val da Pai. Então, acho que esse é o sentimento de todos que estão aqui, né, que se passar o microfone vai falar em gratidão. Eu tenho uma fama de servidão, viu? Nos ministérios, como também nos deputados e senadores. Quando o senhor disse que tem outras abrangências também na saúde, né, na educação, se sinta à vontade, viu? O Instituto se sinta à vontade de usar Felício Santos como projeto piloto aí, trazer mais projetos tão bem sucedidos como está sendo esse. E para finalizar, eu acho que nada nessa vida é por acaso. Nada, seu Luiz. Todo dia eu peço a Deus e peço ao nosso povo muita oração. Eu sou um homem de muita fé. Nossa, como eu sou. E peço a Deus todos os dias que dê a gente discernimento, sabedoria, paciência para lidar, né, com as causas que a gente muitas vezes não é possível mudar. Mas eu peço a Deus muita paciência. E peço a Deus também gosto de às vezes estar dividindo com o meu povo algumas reflexões. E eu acho que não foi por acaso que hoje de manhã eu publiquei no meu status, né, uma reflexão
que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui nesse momento. Na reflexão desse vídeo que eu postei hoje de manhã cedo, parece que eu já estava até pretendendo que eu ia conhecer uma pessoa tão maravilhosa, né, e abençoada como o senhor, eu quero finalizar falando, né, rapidamente dessa reflexão que é: a gente é abençoado quando a gente se dispõe para abençoar a vida dos outros. Qualquer atitude que você tomar para tornar a vida qualquer atitude que você tomar para tornar a vida das outras pessoas uma vida melhor, você mesmo será o maior abençoado. E aí eu quero e finalizo pedindo ao meu povo, o nosso povo, uma calorosa salva de palmas em agradecimento a este instituto. Deus continue abençoando vocês. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Tenham todos bom dia. Estamos tomando café.